Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Brino, aqui do Rico Domingues, e nós vamos dar um toquezinho, uma dica sobre o que é uma oração reduzida e o que é uma oração desenvolvida. Nós estamos aqui diante de um assunto chamado período composto por subordinação. No período composto por subordinação, certo? A oração subordinada pode estar desenvolvida com a presença do conectivo, certo? E o verbo da oração subordinada conjugado, ou pode estar de maneira reduzida a oração subordinada sem o conectivo e com o verbo numa forma nominal, certo? Isso só ocorre nas orações subordinadas substantivas? Não, essa é uma oração subordinada substantiva, sem dúvida, mas pode acontecer, na verdade, em qualquer oração subordinada. Eu peguei como exemplo, esperamos que passe de ano. Essa oração subordinada começa com a conjunção integrante que, certo? E o verbo da oração subordinada está conjugado. Temos uma oração desenvolvida, portanto, oração subordinada desenvolvida. O nome técnico dela, o nome funcional, em termos de função sintática, é uma oração que tem um valor de objeto direto em relação à oração principal. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Muito bem, mas a minha ênfase aqui na dica é não nesse aspecto, e sim no aspecto dela estar desenvolvida, comparativamente à mesma embaixo. Esperamos. Retirada do quê? E automaticamente o verbo passa a uma forma não conjugada. Quais formas não conjugadas? Infinitivo, gerúndio e particípio. No caso, eu usei uma com infinitivo. Então, esperamos passar de ano. O que acontece quando você reduz? Você retira o conector, você passa a não conjugar mais o verbo. Isso causa prejuízos semânticos ao texto? Às vezes sim, às vezes não. Tudo depende da leitura do texto. A oração reduzida, ela perde informação. Ela perde o conector e perde o verbo conjugado. O verbo conjugado possui informações de tempo, modo, número e pessoa, inclusive de concordância. Claro é que, ao falar esperamos passar de ano, certo? Fica aqui a ausência da conjugação completa do que passe de ano, sem dúvida. Mas dentro do contexto de uma frase ou de um texto, pode ser que essa redução não incorra em nenhum problema semântico ou de ambiguidade ou de falta de clareza. Pode ser simplesmente um recurso que a língua fornece, é norma culta, tá? As duas frases são corretas, é uma reescritura possível da frase de cima. Evidentemente, o seu uso deve ser pensado em termos de redação de um texto, sempre dentro de um contexto em que eu possa situar a clareza, né? Da clareza de quem executa aquela ação e tudo mais. Portanto, é um recurso que a língua fornece, que deve ser usado, como todos os outros recursos da língua, né, com cuidado e coerência, coesão e com clareza, tá claro? Lembrando que perde o conector e o verbo não conjuga. Então, requer um contexto que acabe provendo, né, essas informações de outra maneira, tá bom? Então, é uma oração desenvolvida e uma reduzida. Vocês vão ver em outras dicas que há reduzidas de gerúndio, de particípio. Aqui eu coloquei uma reduzida de infinitivo. A última questão. Alguém poderia perguntar, ela continuará sendo oração subordinada, substantiva? Sem dúvida. Tá? Então, a análise sintática, a função sintática dessa oração não mudou. Ela continua sendo um complemento direto do verbo da oração anterior, da oração principal. Então, a nomenclatura não mudou. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, só que ela é reduzida de infinitivo. Tá? Então, muitas bancas optam mais pela classificação, pela distinção entre oração desenvolvida e oração reduzida, do que essa nomenclatura funcional em termos de análise sintática. Por isso que a gente está dando essa dica hoje em relação à questão da substantiva, no caso, que é o exemplo que eu dei, mas sempre em relação à questão da redução e do desenvolvimento de uma oração, que só acontece nas subordinadas, tá ok? Eu vejo você em outras dicas, nós continuaremos a dar dicas, inclusive nas reduzidas, eu prometo com uma dica aí de reduzida de gerúndio e reduzida de particípio para vocês, tá ok? Um abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.